Sabe, o que será que define de verdade as nossas ações? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta muda tudo. Será que o que vale é o ato em si, aquilo que a gente faz, ou é a intenção por trás dele? Para a gente mergulhar fundo nessa questão, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para o século XIII, e buscar uma luz com um dos maiores pensadores da história, ninguém menos que São Tomás de Aquino. Então vamos direto ao ponto. A questão é essa: uma ação é definida pelo que é feito ou pelo porquê é feita? Pensa um pouco. Quando se avalia uma ação, o que pesa mais? É o que, sabe? O ato físico, aquilo que todo mundo vê? Ou é o porquê? A intenção, a motivação que ninguém vê? Essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar aqui. E olha, a resposta pode de fato mudar a forma como as coisas são percebidas. Ok, mas antes de chegar na resposta do Tomás de Aquino, vamos fazer um exercício aqui, tipo advogado do diabo. Porque, assim, a ideia de que a intenção é o que conta parece meio óbvia, não é? Pois é, mas existem argumentos bem fortes que dizem exatamente o contrário. Vamos dar uma olhada em 3 objeções que colocam essa ideia em xeque. A primeira objeção, ela é um pouco sutil, mas vamos lá. A ideia é a seguinte: a identidade de qualquer coisa precisa vir de dentro dela, certo? A essência dela. Só que o objetivo de uma ação, sei lá, ganhar dinheiro, ajudar uma pessoa, é algo externo, é uma consequência que acontece fora da ação em si. Então a pergunta é: como é que algo que está do lado de fora pode definir o que a ação é por dentro? Fica essa pulga atrás da orelha. Agora, a segunda objeção, que tem a ver com o tempo. Pela lógica, a causa sempre vem antes do efeito, certo? Só que o objetivo, o fim de uma ação, a gente só alcança, bem, no final. Se alguém corre para pegar um ônibus, o ato de pegar o ônibus só acontece depois da corrida. Então, como é que uma coisa que ainda nem aconteceu, que está lá no futuro, pode ser a causa que define uma ação que está rolando agora, no presente? É um paradoxo, né? E aí vem a terceira objeção, que talvez seja a mais intuitiva de todas. Pensa no ato de dar dinheiro para alguém. O movimento físico é o mesmo, né? Estender a mão e entregar o dinheiro. Mas a intenção pode ser qualquer coisa. Pode ser caridade, pode ser para se mostrar, pode ser para pagar uma dívida, pode até ser um suborno. A questão é, se o mesmo ato físico pode servir para tantos fins diferentes, como é que o fim pode ser o que dá identidade única para essa ação? Não fecha a conta. Bom, convenhamos que são objeções bem fortes, né? Deixam a gente pensando. Parece até que essa história de que a intenção define a ação não se sustenta. Mas é agora que o jogo vira. Vamos ver como Tomás de Aquino não só responde a cada uma dessas objeções, como nos dá uma ferramenta poderosa para entender o que a gente faz. E o Tomás de Aquino não tira isso do nada, ele se apoia num gigante, Santo Agostinho. E essa citação aí é a peça-chave. Assim como o fim é culpável ou louvável, assim também serão as nossas obras. O que Agostinho está dizendo aqui é muito direto. A moralidade da sua ação está amarrada na moralidade do seu objetivo. Se o objetivo é bom, a obra é boa. Se é ruim, a obra é ruim. É o ponto de partida perfeito para o argumento que vem a seguir. Beleza, então aqui está o coração do argumento dele passo a passo. Para entender, imagina a construção de uma casa. Os tijolos, o cimento, a areia, isso é a matéria bruta. Mas o que faz daquilo uma casa e não um monte de entulho? É a forma, ou seja, a planta do arquiteto. Para o Tomás de Aquino, com as nossas ações, é a mesma coisa. O movimento físico, o gesto, é a matéria. Mas a forma, o que dá sentido e identidade àquilo, é a nossa vontade, guiada pelo objetivo. Ou seja, a intenção é a planta do arquiteto que transforma um movimento qualquer numa ação humana de verdade com um propósito definido. Agora, com essa lógica na mão, vamos voltar naquelas 3 objeções que pareciam tão difíceis. O mais elegante de tudo é que essa ideia central, ela resolve os 3 problemas de uma vez só. Lembra daquela primeira objeção? A do problema da causa externa? A resposta do Tomás de Aquino é que o fim, o objetivo, não é tão externo assim. Na verdade, ele existe dentro da nossa vontade. Pensa na vontade como um motor. O objetivo é a chave que liga esse motor e, ao mesmo tempo, é o destino no GPS. Ele é o começo e o fim do ato de querer, tudo acontecendo dentro da mente. E aquele problema do tempo, de como o futuro pode definir o presente. A solução aqui também é brilhante. É verdade que no mundo real, o objetivo é a última coisa que acontece. Mas na nossa mente, na ordem da intenção, ele é a primeira. Antes de qualquer pessoa mexer um músculo, o objetivo já está lá, prontinho na cabeça, como um plano. É esse objetivo na intenção que dá o pontapé inicial e comanda todo o resto.
E para resolver a terceira objeção, aquela de um mesmo ato poder ter vários fins, Tomás de Aquino nos dá uma distinção fundamental: a diferença entre espécie natural e espécie moral. É simples, olha só. A espécie natural é só a descrição física do ato, o que ele é. Já a espécie moral é esse mesmo ato, mas visto pela lente da intenção, ou seja, o porquê ele é feito. E com um exemplo prático, tudo fica mais claro. Pega o ato físico de tirar a vida de uma pessoa. Na sua espécie natural, o ato é um só. Mas, se o objetivo, o fim, é conservar a justiça, como no caso de um soldado numa guerra justa, o ato moral é um ato de virtude. Agora, se o fim é satisfazer a ira, como num assassinato por vingança, o ato moral é totalmente vicioso. Percebe? O mesmo movimento físico, o mesmíssimo ato natural, gera duas ações morais completamente diferentes, tudo por causa da intenção. Certo, tudo isso é uma filosofia super interessante lá do século XIII, mas e daí? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Por que essa distinção toda entre o que se faz e por que se faz é tão crucial? A verdade é que essa ideia é a base de quase todo o nosso sistema de ética e de justiça hoje. Pensa só na diferença que o direito faz entre homicídio culposo, sem intenção, e doloso, com intenção de matar. A diferença é a intenção. E na vida pessoal, a gente não olha só para o que a pessoa fez, a gente sempre quer saber, mas por que ela fez isso? A sacada de Tomás de Aquino de que a intenção da identidade moral real a uma ação é completamente atemporal. Ela nos força a ir além da superfície e olhar para o que está no coração da vontade. E tudo isso nos deixa com uma grande reflexão para levar. Se o que realmente define uma ação é o propósito por trás dela, como isso deveria mudar o jeito que a gente avalia o que fazemos e o que os outros fazem. É um convite para olhar mais para dentro, para as nossas próprias motivações, e quem sabe ter um pouco mais de empatia com as motivações dos outros. Uma questão lá do século XIII, mas que, no fundo, nunca foi tão atual.